Gente demais. Sonzeira, olha isso aí, ó. Muito bom. Sai pra dar aquela... Sabe como é que é? Programa melhor que tem na rede de televisão neste horário aqui. Bendita hora ao vivo, hein? Que programaço. Gente, terça-feira fria aqui em São Paulo. Por isso que pode pedir para colocar essa música aí do ZZ Top. 1983. Primeira nação. Muito bem, minha gente. Olha só. Mesa tá recheada de gente maravilhosa, mas antes de mais nada, vem junto com o Padre Marcos agora. Vem embora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, só Jesus é o Senhor. Muito bem, minha gente. Olha aqui, ó. Olha como é que tá essa mesa aqui ao lado do Padre Marcos, hein? Vamos começar pela minha esquerda. Só tem feras aqui. Tenho a honra de trazê-lo aqui mais uma vez no meu programa, ele que é neurocirurgião, brother do padre, queridíssimo e muito competente. Nada mais, nada menos que o doutor Kleber Duarte. Kleber, doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito, preciso demais do teu programa, preciso mais da presença e teu espírito. Grande, olha, chiquérrimo, hein? Tá vendo? Olha aí. Deu frio. Deu frio. Gente, eu também tenho a alegria de ter ele mais uma vez aqui, um grande advogado nosso aqui. Ele que é realmente fora da curva, hein? Doutor Juliano Melo Duarte. Aqui, ó, dá uma olhadinha, Juliano. Muito obrigado, padrão. E olha só a obra mais recente dele, Bullying, Ciberbullying e Violência Familiar. Conceitos, impactos psicológicos e É jurídicos. um guia prático. Guia prático, tá vendo? Que bacana, mais um grande trabalho dele aí, que é um grande advogado, Juliano. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Ela já é de casa, né? Muito querida. Ela nada mais e nada menos é do que Miri Caminha, psicóloga, Uau! teóloga. E fã desse cara aqui também, ó. A musiquinha, gente. Menina, você é muito fofinha. Ah, meu Deus amor. abençoe você. Você também, padre. Uma alegria estar aqui sempre. Sempre. Beijo pra quem tá em casa. E olha aqui na mão do padre também. Ele sempre vem com os seus filhos. Como assim ele diz? São meus filhos, padre. 25 filhos. 25 filhos, esse aqui é o nono, hein? Isso. Sabe o nome e sobrenome? Sonhando e realizando. Olha aqui, ó. Tá? Olha o nome do... aqui, ó, o nome da fera aqui, ó. César Romão, que não tem pra ninguém. Conferista, consultor. César, você é fera, hein? Obrigado, padrão. Prazer. Maravilhoso, hein? Prazer estar aqui. Só as obras-primas desse homem aqui, a presença dele, né? Muito valiosa. Gente, daqui a pouquinho o padre vai já trazer aqui o pensamento deles e as notícias. Gente, vamos lá. Quero saber agora um pouco o pensamento da mesa sobre Vamos lá. esse pensamento aqui, ó. O maior erro é não arriscar por medo de errar. Pois é. Olha aí, gente, eu concordo com essa frase, né? Eu não sei se é o maior erro, tá? Não vou dizer assim, porque se você for qualificar e tentar traduzir o que é o erro, você vai ver algumas dimensões aí também. É, Eu não diria que ele é o maior, né? Mas que é um erro, sim, acaba sendo um erro, seria para outros um pecado, dependendo como for, uma maneira mais delicada. Que pecado você não arriscar, né?
com medo de errar? Porque faz parte do ser humano, né? O medo bom, ele gera uma virtude que é a prudência. Mas o medo exagerado, ele paralisa. E aí faz com que você nem viva a vida, que é uma bênção. Aí é um pecado. É um pecado. Não é verdade? Você pode chegar nessas... Entre a virtude e o pecado, a gente tem que fazer umas boas escolhas, né? Perfeito. Ponderar, ver se vale a pena o risco e vamos lá tentar, né? Só que tem muita gente mesmo que tem medo de tentar as coisas, né, Romão? A coragem não é ausência de medo, é seguir em frente, apesar do medo. E o erro é uma coisa muito interessante. Se você voltar na história da humanidade, muitas coisas fantásticas nasceram por um erro. O erro tem um lado positivo. Muito bom. O champanhe foi um erro. Né? O champanhe foi um erro. Os monges faziam vinho e, de repente, um vinho que não deu certo. Um vinho que deu errado e ficou maravilhoso. virou champanhe. O monge Dom Perignon. Você tem... A penicilina foi um erro. Foi. Olha só que foi mesmo. Se você voltar em algumas descobertas da humanidade, você verá que os erros levaram a momentos exponenciais da humanidade. Aquele erro precisou acontecer. É mais ou menos como a nossa resignação religiosa, né? Às vezes a gente erra e esse erro nos aproxima de Deus. Verdade. Então, aquele erro foi necessário para essa aproximação. Então, o erro, para mim, é bênção. Quando eu erro, eu fico pensando ali o que eu posso fazer com aquele erro, né? O que aquele erro tem de mensagem. É isso. Mas que existem tem que entender. alguns erros que eles são meio que fatais na tentativa de acertar? Porque me parece também que existem alguns acontecimentos no nosso meio humano que às vezes você tem que tomar muito cuidado, porque um erro na tentativa pode ser fatal. Não sei se vocês concordam também com essa. Tem erros que são definitivos, com consequências definitivas. Às vezes até decisão de um médico numa hora de traçar alguma coisa que pode dar certo, mas se ele também errar, se ali de na tentativa também houver, pode ser fatal. Sabe de uma coisa? Uma coisa eu gosto sempre... Existe uma semelhança entre a ação médica e atividade científica. Em que sentido? Todo mundo acha que o cientista é o seguinte, ele fica misturando 3 coisinhas ali, chega no resultado e fala eureka. Na realidade, 99% ou mais do que o cientista faz, do que o médico faz, ele erra. Quando você está começando a fazer uma investigação, uma conversa com um paciente primeira vez, você vai fazendo formulações, que você vai errando e vai excluindo. Então, com isso, você vai afunilando o teu acerto, até chegar no acerto. Então, o erro, por si, ele não é ruim, mas o erro de propósito, por ignorância, por imprudência, é outra história. Tem uma causa que pode ser bem ruim mesmo. Existe uma coisa assim, toda pessoa que vai passar por que vai atravessar uma rua, ela vai ter que tomar uma decisão, com consequências. Agora, se ela atravessa uma rua, por mais movimentada que seja, com o semáforo fechado em cima da faixa de pedestres, a chance dela ser atropelada minimiza. Porque tudo tem um risco. Tudo tem, nada isento de risco. E aí é aquela coisa, a gente consegue minimizar o risco, mas não dá para isentar totalmente. E a vida é isso, é correr o risco, E né? tem uma coisa, mesmo tomando a decisão de nada fazer, já é uma decisão tomada. É verdade. Isso, pode ser um erro também. No caso médico, pode ser uma negligência médica, né? Tipo, tá vendo que a pessoa tá lá meio ruim, não fazer nada, né? É uma responsabilidade. Ao contrário, às vezes fazer por demais. Isso. A única coisa que você vai dar é desconforto ou consequências definitivas. Você vê que não tem a resposta certa, né? Não tem. Isso que é o legal da vida. Mas isso é humano, né? E uma coisa que eu gosto, assim, já que você falou com relação a isso, é que Deus não se incomoda com nossos erros. É uma compreensão que eu tenho. Verdade. Ele se incomoda com o nosso afastamento. Sim. Ele se incomoda com a nossa... tanto faz, né? Com tanto Tanto é que ele deu o livre-arbítrio para a pessoa, ele decidir se ele quer continuar seguindo os seus próprios impulsos, aquilo que o coração humano, que entre aspas, vem quebrado, segundo a palavra que é ele, o ser humano ele vem quebrado. Então, você pode sobreviver nesse mundo e ser muito requisitado segundo o teu coração, inteligentíssimo, boa pessoa, etc. e tal. Mas isso não significa que você tenha a vida chamada Zoé, vida do Espírito de Deus. Você pode ter a sua vida com a capacidade biológica que você tem. E Deus ele nunca vai contra a sua decisão.
Só que o seu estilo, segundo a sabedoria de Deus, tem uma consequência. Tem uma consequência. Então você já decidiu. Por isso que fala, já recebestes a sua recompensa. Você quer viver assim, Romão? Você quer ser desta maneira? Você é capaz de fazer. Você é capaz de construir. Você é capaz de errar e acertar e ser um cara renomado. Mas você já tem a sua recompensa. Agora eu lhe convido, se quiser, ter a vida Zoé. A vida de Deus vivendo em você. Você abriria a mão de tudo isso para ter os meus sentimentos? É um momento muito marcante que todos nós vibramos. O momento agora das Olimpíadas, né? Quando tem um brasileiro. E muitas vezes o atleta ali, naquele momento de pressão, ele tem o medo de arriscar e errar. É boa, deixa isso aí. Mas quando a gente vê, faltando aqueles últimos minutos, ele vai fazer um skate, por exemplo, aquela última manobra, eu vou arriscar, é tudo ou nada. E ao acerto, é tão bonito, nós vibramos. Acho que na mente do atleta deve passar tudo. A pressão acaba travando. Às vezes ele treina tanto tempo, mas na hora não consegue porque a pressão é violenta. E na hora ao acerto. Então ele superou aquele medo, fez a manobra e se deu bem. Mas isso aqui é interessante, porque quantas vezes ele não errou aquela manobra até ele acertar? O treino é exaustivo. Que legal. Às vezes, no processo do risco, a gente tem uma potência humana muito maior. Quando a gente está ali, está arriscando. Eu tenho uma analogia, Padre Márcio, em relação a Deus, eu faço uma comparação com a gravidade. Então, se eu pedir, com a gravidade. Se eu pedir aqui a mesa, você acredita na gravidade? Todos acreditam? Sim. Ok. Então pega um pouquinho e me dá. Está aqui a minha mão, põe uma gravidade aqui. Não dá para dar, né? Independente da sua crença ou não, a gravidade continua, mesmo que você diga, eu não acredito na gravidade, não importa, ela continua atuando na sua vida. Deus é assim. Sim. Mesmo que você não esteja com a sua crença totalmente determinada, ele é como a gravidade, ele continua atuando na sua vida. Perfeito. Tá vendo, gente? Eu tô falando que o nível aqui é algo fora da normalidade. Os caras são bons demais, e essa menina também. E olha só, vamos falar aqui, tem o Dia Internacional, o Dia Internacional da Amizade é comemorado hoje em todo o mundo. Internacional, hein? Da amizade. Oi. A data é importante para a divulgação da cultura de paz e não da violência, viu, gente? Então a proposta, essa é uma das propostas pela ONU, tá? É proposta da ONU mesmo. Então a nossa enquete também hoje é a seguinte: com que frequência você fala com o seu melhor amigo? Semanalmente ou mensalmente? Qual é a frequência? Tá? Semanalmente ou mensalmente? Você vai participar da enquete, no finalzinho o padre vai ver se é mais semanalmente ou mensalmente, tá e bom? volta por onde? E você vai voltar aí pelo Instagram oficial, @programa Bendita Hora, que não tem pra ninguém. Tá? E não tem pra ninguém também esse produto que faz um sucesso. Eba. Daqui a pouquinho ela tá vendo. Vamos lá, então a primeira notícia, vai aproveitar aqui. Dá uma olhada, gente, nisso aqui, ó. Passar horas vendo memes e bobagens na internet deteriora o cérebro. Olha, isso aí é uma afirmação ou é apenas um pensamento a se discutir? Ô, doutor Kleber, o senhor é neuro. O senhor poderia falar um pouquinho para nós aí, como é que trabalha o cérebro humano para quando você vai ver coisas que... Para nós, ou para os adultos, ou para a maioria, é algo sem importância. Mas se para a pessoa é importante, mesmo que seja visto, analisado como bobagem para o jovem, como que é visto isso no cérebro? Como é que o cérebro trabalha essas coisas? Padre, primeira coisa, assim, é importante talvez a gente conceituar a diferença entre mente e cérebro. Interessante isso. Porque mente é um processo que depende do cérebro. Ele depende da estrutura do cérebro para funcionar. Só que a mente não se restringe ao cérebro. Qual o detalhe é o seguinte: qual o tamanho da mente que você quer ter? Que você tem? Se você quer ter uma mente com recompensas imediatas, ou você quer ter uma mente que processa e você vai também aproveitar o processo. Muitas dessas coisas que acontecem de forma muito imediata, muito repetida, muito superficial, muito pensado pelo outro, o que você está fazendo? Você está fazendo com que a sua mente não trabalhe. Simplesmente absorva aquilo ali. E aí o cérebro não precisa gerar novas conexões.
Não precisa integrar novas funções, não precisa ter novo aprendizado. O cérebro é extremamente dinâmico, ele não está parado, nem quando dorme, aliás, pelo contrário. Interessante o que o senhor está colocando aí, porque eu lembro quando eu era bem rapaz, novinho, eu não sou um rapaz, mas eu era novinho, eu sempre via repetidamente, via e ouvia Elvis Presley. Nossa. Mas aí eu ficava pensando, caramba, por que eu estou vendo direto a mesma figura dele? Mas aí depois eu fui descobrindo, se eu falar um negócio da mente, que eu ficava tentando fazer uma analogia, mesmo eu não sendo Elvis Presley, e não sendo um cantor, e não tendo a fama dele, como que eu poderia observar os talentos dele trazendo para a minha vida? Sim. Quer dizer, de uma certa maneira a minha mente já estava trabalhando, então não foi uma coisa assim de perda de tempo. Não. Porque eu conseguia Aí falar você assim... tinha uma identificação eu tinha uma com identificação, ele, né? mas eu queria trazer, por exemplo, para a minha profissão. Sim. Uma vez saiu um livro, que eu não sei agora o nome do autor, que ele pegou uma referência dos Beatles Aham. e a personalidade de John Lennon, Paul McCartney, George e do Ringo. Ele trouxe, ele falou, olha, eu estudei os caras para ver como eles eram tão bons e eu consegui trazer como uma referência para eu administrar uma empresa. Na hora de contratar os meus funcionários, na hora que... Eu achei isso super interessante. Então, que você, quando pega a sua mente... Isso, e você dá foco... Você dá foco, mesmo que seja repetitivo aquilo, mas desde que isso, você esteja trabalhando a sua mente. Existe um trabalho criativo. Que te force a pensar algo que te faça crescer, não é? Eu acho que é um pouco o que o senhor estava falando também, né? Estou falando foco, por exemplo, eu lembro muito quando estava, principalmente na faculdade, em que eu simplesmente estudava, meu irmão estava assistindo televisão, minha irmã estava tocando piano, aquilo não Você existia. estava focado no estudo. Então, assim, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito interessante nos Beatles, é que os Beatles têm uma mistura de especialista com generalista, com pessoas que sabiam escrever música, sabiam escrever letra, outro que sabia organizar o ritmo de uma maneira espetacular, como o Ringo Starr. Sim. Mas ao mesmo... E eles compunham aquilo. Aquilo é uma composição única, uma obra de Deus, porque os quatro juntos chegaram assim, produziram eles produziram assim, o que eles produziram se tornou eterno, perene, pertence à humanidade. E assim, se for pensar, outras bandas, outros grupos, não tiveram um impacto tão grande num período tão pequeno que eles Verdade. juntos. É. E assim, quando você tem um foco, tudo bem, mas ao mesmo tempo tem horas que você tem que estar aquele generalista. Você tem que se divertir, você tem que alegrar sua mente, você tem que interagir com os outros. E é isso que a mente é. E às vezes quando você repete uma coisa, você cria um vício. Um vício de circuito. Que não desenvolve. Fica meio Os obsessivo, Beatles né? inventaram uma era, né? Na realidade, a era Beatles, né? Isso vai perdurar. Em relação aos memes, esse monte de bobagem que tem por aí hoje, tem um comportamento humano aí que a gente deve pensar sobre ele também, que é a hipocrisia humana. Pergunte a quem está assistindo o meme se ele distribuiria ou assistiria um meme em que ele está. Você é o meme. Quantas vezes você ia assistir? Você vai passar para os seus amigos, se você for o meme? Pois é. Aquelas pegadinhas de televisão são a mesma coisa, né, doutor? O pessoal assiste Que a e ri. desgraça no outro é boa, Exatamente, porque ele está rindo do próximo. Porque se fosse ele ali, ele não ia rir. É empatia, né? né? Vai falar, Então, esse comportamento humano, ele leva a esse tipo de obsessão, né? Que acaba Sim. até sendo uma obsessão. É meio sádico, né? Ele puxa o sádico nosso, que existe dentro de cada sadismo. um, né? Quer dizer, eu vou compartilhar porque é o Dr. Kleber, eu vou compartilhar porque é a Meire que está no meme. Né? Isso. Não, mas você está no meme. Não, esse aqui eu vou ver como é que eu tiro aqui da rede. Exatamente, é isso mesmo. Então, as pessoas precisam entender o seguinte, você não fica melhor enaltecendo algo ruim que aconteceu com alguém. Você não fica melhor tornando o outro pior, porque quando você compartilha esse tipo de material, você está se colocando numa... Olha só o que aconteceu com ele, né? Comigo não, eu sou uma pessoa esperta. Mas isso não né? entra naquele primeiro pensamento nosso também, doutor? De uma certa maneira? Do quê? Porque Do a erro. questão do se arriscar. O cara tá rindo porque o outro se arriscou e se deu mal, e aí você Sim. dá risada dele Isso. por um medo que poderia acontecer com você e você nunca teve coragem de De fazer. fazer. É, esconde os covardes, Não é? né? Às vezes o atleta mesmo, né?
ele está ali, o pessoal de skate, né, que rola com o skate em cima dos corrimãos, a maioria cai e vira meme. Vira meme. Né? Normalmente, a pessoa que gosta de skate, se ele realmente quiser ser bom, ele também não consegue fazer aquilo. Então, às vezes, por ele não conseguir, por ele ser incompetente, ele vai prejudicar, né, a imagem do outro. Sim. Gente, vamos lá, as notícias, hein? Vamos lá. Aproveitar esse pelotão aqui maravilhoso, hein? Nós com cafezinho, gente. Um cafezinho aqui maravilhoso que o cafezinho. Rodolfo fez pra gente. Gente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Motorista de Porsche atropela e mata motociclista em São Paulo após discussão por retrovisor. Gente. Por causa disso aí, viu? Mais um. Condutor do carro de luxo teria dito à polícia que motociclista quebrou o retrovisor do veículo dele. Tá? É cada uma, né? Quebrou o meu retrovisor, mas não é... Porque o meu carro é uma Porsche. Porque o meu carro é uma Porsche. Ele quebrou o retrovisor da minha Porsche. Pois é. Então, aí eu Aí ele se atropelo... sente no direito, né? Direito de de matar. Bom, a gente não sabe exatamente o que houve ali, né? A notícia foi dada dessa maneira aí. O que vocês acham disso, Juliano? Você é um advogado. Como interpretar essa notícia? Justamente nos bastidores, estávamos conversando sobre empatia aqui, né? Inicialmente, independentemente do que ocorreu naquela situação de quebrar o retrovisor da Porsche, também errou. Sabemos a circunstância, errou. Mas o ato, mesmo o calor da emoção, aquela coisa de querer, ele falou agora na polícia que quis se aproximar para anotar a placa, né? Mas uma Porsche, ela faz de 0 a 100 km em 3 segundos. Pois é, fora do né? Então, mesmo que não se sabe o que se passou na mente dele, cometeu a tipificação legal do crime, Código Penal, matar alguém. A princípio, ele foi inserido como homicídio culposo, sem intenção de matar. O delegado, vendo as imagens por convicção, né, alterou para o homicídio doloso, né, o dolo eventual. O que é o dolo eventual? O dolo eventual é quando a pessoa ela está na direção do volante, né? Ela, muito embora ela possa não querer o resultado morte, mas em virtude da forma como ela dirige, enfim, ela acaba ocasionando o acidente e o resultado morte. Então vai responder por dolo eventual homicídio doloso, né? Mas nada justifica. Na Rádio Capital teve esse tema, Romão, e houve um aumento na capital, no Brasil, dos índices de acidente de trânsito, principalmente o uso de celular no volante, e principalmente a pessoa o poder. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar um carro de luxo, eu vou acelerar. Eu tenho dinheiro para pagar uma multa, e eu tenho dinheiro também para pagar uma eventual fiança, né? Então, é tudo muito complexo. Mas está aí o resultado. A gente sabe que, eu não estou querendo defender ninguém, mas eu digo, os condutores de moto muitas vezes agem de forma muito imprudente no trânsito. Eu já sofri com isso também, muito imprudente. Mas nada justifica um ato como esse, né? A pessoa chegar lá, eu não tive a vontade de matar, mas é uma máquina de 1,5 toneladas praticamente, uma arma em mãos ali, que acabou ocasionando isso. Na verdade, não todos nós. A nossa sociedade, ela está adoentada. Adoentada. E ela está frustrada. Então, a frustração, ela gera muita raiva. Tolerância zero. Isso. Então, a estrutura social que nós vivemos, ela pauta muito essa coisa da inveja, que a base da inveja é comparação. Então, o tempo todo eu estou comparando. Por que o outro tem e eu não tenho? Isso. E me revolto com a vida dizendo assim, eu me esforço, eu sou honesta, eu trabalho e não roubo ninguém. Por que aquela pessoa tem mais sucesso do que eu? E esta raiva, essa frustração que as pessoas têm hoje na vida, ela vai respingar no próximo, que é a história de Caim e Abel, né? Então, respinga no irmão, sim. Entende? Então, a gente, sem querer, a gente acaba atacando. Tendo raiva até daquele que está bem sucedido. Exatamente. Porque eu não sou bem sucedido. Tem essas duas instâncias aí. Exatamente, você entende? Então, assim, eu acredito que isso mostra o quanto nós estamos distanciados da nossa espiritualidade, o quanto que a nossa fé está muito nas questões materiais, que, assim, eu acredito que a minha felicidade vai vir se eu comprar um Porsche. A minha autoestima vai vir quando eu comprar esse carro. E aí tudo eu posso por conta dessa questão material, entende? E a questão da intolerância também, eu penso, né, gente? Eu não sei, nós somos aqui de São Paulo, todo mundo aqui é de São Paulo, não sei, o Romão acho que mora, onde você mora? São Paulo. São Paulo. Mas assim,
O trânsito sempre foi ruim desde que eu me lembro por gente. Mas nos últimos 20, eu vou colocar 20 anos para cá, tá? Não sei se vocês concordam. A facilitação, entre aspas, de você adquirir um veículo fácil. Nossa. Porque hoje o carro é facinho de dirigir, é um brinquedinho. Então, a mulherada também compra, rapaziada, meninada tem. E nosso sistema urbano não se preocupou em melhorar estradas, avenidas e ruas. Então, nós ficamos dentro de um aglomerado insuportável. Sim. O trânsito é o tempo todo. Então, a gente vive numa coisa sufocada, irritante. Sim. E não é só eu que estou irritado. Você tá, o outro tá, a maioria está. E com uma série de Pavio problemas. curto. Exatamente. Pavio curto. Então, eu acho que todo mundo é meio culpado. O próprio sistema que rodeia, Sim. que vincula essa coisa de comprar, vamos comprar, eu facilito para você. Exato. Beleza, cara, mas é o seguinte, aqui na cidade, a gente não pode nem correr com o carro. A gente não tem boas avenidas, não tem rua ruim. E a gente vai ficar todo mundo junto, vai ferver o sangue e nós vamos nos matar. E nós não Aí, estamos aprendendo a lidar com a nossa raiva e com a nossa frustração. Esse é o problema. Porque... A gente está jogando nos outros, sabe? E assim, e existem formas, essa educação emocional, que a gente não tem, essa educação psicológica, ela tem que estar junto com a educação espiritual e nós estamos falhando isso dentro dos lares. Sem dúvida. Entende? Então você vai vendo que a raiz disso está dentro das casas. Porque o que é um lar? Ele é um reflexo de uma sociedade. Se a sociedade está ruim, é porque os lares estão ruins. E é para isso que a gente tem que olhar. Verdade. Entende? Então essa desestrutura, ela já vem de dentro da casa. Os valores, os princípios que norteiam as nossas decisões, é ali que está o problema. Não, só desculpa, mas assim, o que me chama a atenção nas coisas é o seguinte, ele parte com o carro para cima de uma pessoa com moto por causa de um espelho. Pois é. A desproporção entre a reação. Se Ferdinando Porsche estivesse vivo, mandaria trocar o espelho dele tranquilamente. Aliás, o Ferdinando Porsche deve estar chateado, né? Porque, Pois é. cadê a notícia? Bota novamente aí. Motorista atropela e mata motorista. Essa questão agora, a acusação até pesa sobre o Porsche. Pois é. Como vem sendo publicada desde do último Porsche. Como se né? todo mundo que Como tivesse se Porsche... todo mundo que tem Porsche é o crimes. culpado. Né? Motorista de Porsche. Quer dizer, Isso. é só o motorista, Mas não foi o que carro. Tá, né, Romão? É verdade, Mas você tem que Romão. entender o contexto ali. Porque não é... Nós não estamos aqui defendendo nenhum, nem A nem B. Mas precisa ver o cara que também foi o rapaz que foi a vítima, né, que Deus o tenha, que morreu. O motociclista morreu, não é? Sim. Sim. Precisa ver também o teor, como é que ele chegou no rapaz. Estou dando um exemplo. É. Às vezes não é porque ele está com moto, porque, tadinho, ele é humilde. Não, humilde não é isso. Às vezes eu tô com a moto, o cara está com a Porsche, e eu vou para cima dele, eu ameaço ele, falo coisa, deixa o cara... Sim, existe um Aliás, contexto, você está falando né? comigo? Você Cara, entender- tudo bem, a gente tava tentando entrar na... Não, aí o cara foi porque Você entendeu tô que com raiva, É. porque eu não sou igual a você, e ele ficou tão enfesado, né, usar esse termo, que ele possa ter ido para cima. Você também. entendeu o que é humildade? Perdeu. A humildade é uma palavra que vem do humus, significa fertilizar. Quando é que uma pessoa é humilde? Quando ela fertiliza positivamente o ambiente que ela habita. Isso é humildade. O que falta hoje, na realidade, Padre Marcos e meus colegas, é uma formação religiosa. Sabe, falta Deus para essas pessoas, porque não é possível, né, partir para uma agressão porque o outro tem um carro melhor, ou ele fechou, ou ele... São coisas muito pequenas diante da vida. Só um detalhe, é quando a gente tira Deus da nossa vida, quem que sobra? Nós. É aquilo que nós Então, falamos a aqui. gente está se achando demais, entende? E não Soberba estamos humana. respeitando, porque não tem mais ninguém acima de nós, entende? Esse é o problema do ser humano hoje. Vamos à próxima notícia, gente, que o assunto é bom demais, ó. Lidar com a geração Z. Ei, meu Deus! É desafio para 68% do mercado de trabalho, aponta relatório. Baby Boomers, é isso? Isso. Nascidos de 1945 a 64, é a segunda colocada do ranking e geram entraves para 11,4%. Olha aí, como lidar com essa geração Z? Romão, você é um... Vamos falar do Baby Boomers aí um pouquinho. Na realidade chama Baby Boomers explosão de nenéns, né? Porque logo após a Segunda Guerra houve uma explosão de nascimento mesmo. Teve Pô, mesmo, né? Os americanos
nasceu criança que não acabava mais. Pois. E aí deu-se esse nome. E daí para frente começou a se caracterizar, né? Geração Y foi substituída pela geração Z, que é Zoomers, né? Agora não tem mais, acabou o alfabeto, vai começar o alfabeto grego, alfa, beta, gama. O Z, acabou. Verdade. Essa geração Z nasceu de 90 até 2012. E, na minha opinião, não foi legal qualificar essa coisa de geração. Por quê? Porque nós demos um rótulo e cerceamos muita coisa nesses jovens. Então, por exemplo, nós ensinamos a eles, a essa geração Z, que não tem degrau, você pode chegar e ir direto para o topo. Então, nas entrevistas de emprego, por exemplo, fala, qual é a sua intenção aqui na empresa? Quero ser presidente. Isso. A maioria das respostas é assim, não tem degrau. Nós tiramos o degrau. A não ser que ele falasse. Por isso eu aceito trabalhar assim como auxiliar de escritório hoje. A humildade. Certo. A humildade. E outra coisa, ela ficou uma geração intolerante, né? sem ligação com valores e princípios. É uma geração aberta, ela topa qualquer negócio, você pode falar de qualquer movimento social, eles já são super engajados, às vezes eles nem sabem que movimento é esse, mas eles estão lá no meio do movimento. E é uma geração que ela tem um conflito, porque ela nasceu no meio dessa explosão tecnológica. Então eles não sabem o que é viver sem celular, nós sabemos aqui. Né? Eles não sabem o que é viver sem internet, nós também sabemos aqui. O que é viver sem carro. Viver sem carro. Sem muito tempo sem carro, andava de ônibus até. Então eles não têm noção. Muito jovem até deve perguntar a você, que é pai, mãe, como é que o senhor fazia para marcar encontro? Como é que vocês se conheceram? Porque tem os aplicativos hoje de relação. Foi pessoalmente, filho. Foi eu com a mamãe. Como assim, né? As pessoas se encontravam. Para dar a mão para sua mãe. Ir ao correio, né, Romão? Postar uma carta, né? Nossa, isso da época da carta. É uma geração que, olha que interessante, é uma geração que não traz ancestralidade. Sim. Nós precisamos colocar essa ancestralidade nessa geração e não excluí-la da ancestralidade. Você está colocando que eles são vítimas de um sistema. Exatamente, vítimas de um sistema. Então nós temos que olhar com outros olhos. Eles precisam mais de nós do que eles imaginam. Sim. Por exemplo, você pega países como Suécia, Suíça, ali, a pessoa que tem acima de 60 anos, ele vira conselheiro de qualquer coisa. Ele é conselheiro. Pronto, quantos anos você tem? 60. Se você é conselheiro, ele aconselha. Sim. Os jovens gregos, por exemplo, iam ao templo de Delfos para se aconselhar com os mais velhos. Essa geração não aceita conselho de mais velhos. Eles acham que eles são o futuro. E eles estão minando o próprio futuro. Tanto, Padre Marcos, que o maior índice de desemprego atualmente entre jovens é da geração Z. Entendi. Ninguém tolera. Olha que interessante. É como se fosse apagasse o passado todo com uma borracha. Então nós vamos criar daqui para frente a nossa história. Então, e quando você apaga o passado... Você apaga o passado. Você apaga os seus valores e princípios e sua origem. Aquilo que eu estava comentando, Tire a Bíblia do mundo. Então. É o que eles estão querendo fazer. Olha o que acontece. Não é? Então, estão querendo fazer. Gente, olha aí, ó. Viu que os assuntos são muito profundos e bacanas, né? Muito bem, o padre aqui, ó, tá com Sharp. Sharp. Não é cachecol. Cachecol é essas coisinhas que você... Isso aqui é Sharp. Vamos a outra notícia aqui, hein? Tá? Vamos ver aqui, ó. Solidão é um problema de saúde pública que aumenta o risco de adoecimento e morte. O isolamento indesejado é motivo de preocupação tanto quanto fumar, obesidade ou poluição. E muitos especialistas dizem que está em níveis epidêmicos. Você vê, né? Gente, olha só, a solidão, a gente percebe que se a gente sempre teve isso na história da humanidade, eu acredito que fazendo, acho que talvez uma análise com calma, nos nossos tempos hoje, o resultado do estilo de vida que nós estamos proporcionando no dia a dia, que é um pouco a pandemia piorou, viu? E a pandemia piorou, mas o sistema nos leva a cada vez mais estarmos sozinhos. Sim. E não só isso, né? O resultado disso, por exemplo, eu fico imaginando assim, você põe os filhos aí no mundo, seus netos,
Só que o estilo que a gente está proporcionando, o andamento da vida... Cada um no seu quadrado. Cada um e quer ir embora logo, cada um já quer ter a tolera. sua casa, o seu, como é que chama? Seu apartamento. Isso. O neto já está querendo ficar longe da casa da vovó. E o ser humano está ficando cada vez mais sozinho. E eu não preciso. Não precisa? Dá uma olhada aí. Pois é. Pelo menos nessa notícia, é a solidão que eu vejo da isso saúde pública. na clínica, as pessoas falam, eu tenho preguiça de sair. Então, o que acontece? Ficar em isolamento, porque solidão é uma sensação que a pessoa tem. Então, ela pode estar no meio de um monte de gente e mesmo assim ela se sente sozinha. O isolamento é realmente estar sem as pessoas, né? Mas os dois dão problema. Os dois dão problema. E com a pandemia, a gente aprendeu a ficar em casa. Só que aí a gente tem uma outra coisa chamada síndrome da caverna. Que é assim, você acostuma a ficar tanto dentro de casa que você começa a não ter coragem para sair, para a vida. Então você começa a ter medo de sair. Então você fala assim, vou sair, mas e se eu errar o caminho? E se eu for assaltado? E se for não sei o quê? Não, acho que eu vou ficar em casa. Então você vai se acovardando e vai ficando em casa. Daqui a pouco você começa a ficar com preguiça de sair. Então alguém te chama para uma festa, alguém te chama para tomar uma cerveja, alguma coisa, você fala, não, mas eu vou ficar aqui no meu Netflix, eu vou ficar aqui na minha casa, que aqui está tão confortável. Mas a pessoa não percebe que ela está se intoxicando. É uma falsa companhia, então, dizer Isso. que você está se curtindo o Netflix sozinho em casa. Exato. E ficar na sua caverna, não de Platão, mas porque a sua a pessoa caverna não quer de... se chatear, ela não quer se incomodar, porque lidar com as pessoas é incômodo. Mas, ao mesmo tempo, é a maior riqueza que a gente tem, porque a gente troca energia, a gente não percebe. Deus já nos fez em comunidade. Isso. Deus é trino. Não, se não é Deus, não é um só. E Deus é relacional. Então Deus É cria o relacional, homem para isso. se relacionar. Perfeito. E cria a Eva porque ele não quer que Adão fique sozinho. É para se relacionar. Então, Então, mas aí o reflexo, né, Meirinha? Porque a gente falou daquela notícia do cara que está intolerante com o outro, sim. que é o sistema que está sendo colocado no nosso meio para viver, aquilo que deveria ser uma relação de gostoso, de ficar legal, ao mesmo tempo o cara quer ficar sozinho. Só que Isso. depois ele morre sozinho E também. você sabe que a inteligência emocional, ela só é desenvolvida na relação. Então, tem áreas cerebrais que são desenvolvidas só com a relação. Então, quer dizer, nós só ficamos mais inteligentes na medida que nos relacionamos, que conversamos, que discutimos ideias e que negociamos. Então, se nós não tivermos essa conversa e chegarmos num acordo, nós não ficamos mais inteligentes. Então, nós estamos realmente emburrecendo porque nós estamos evitando o contato, achando que é o outro que é um problema na minha vida, quando, na verdade, sou eu que sou intolerante. Entende isso? A gente só enxerga a intolerância no outro, mas a gente não enxerga o nosso. E não percebemos que nós vamos adoecendo. Então, até anotei aqui, nós temos a solidão, ela aumenta 25% o risco de morte, 50% de demência, vai vendo você que está aí em casa, vai ficando sozinho, 50% aumenta o risco de demência e 30% problemas cardíacos. Então, quer dizer, além das doenças psicológicas, que são depressão, a ansiedade, que está todo mundo aí numa epidemia mesmo, né? Nós ainda temos a saúde física sendo afetada. Então, assim, a gente criou essa bolha, nós estamos todo mundo vivendo numa bolha onde a gente se protege do outro, temos medo, a gente olha para o outro como se o outro fosse nos atacar. Eu vejo nos relacionamentos amorosos também, as pessoas têm muita dificuldade em se relacionar e preferem ficar sozinhos. Hoje, os jovens, eles não se relacionam mais, eles preferem ficar sozinhos. Aumentou o índice de pornografia, vícios em que você fica sozinho, é péssimo. Então, assim, e os idosos é a população que mais é afetada. É mais afetada. Então, o ideal sempre é a gente buscar a relação onde? Na igreja, nas comunidades, fazer um trabalho voluntário. Esse seria um dos atalhos. Só que tem uma coisa. O que a gente vai fazer com os cachorrinhos e os gatos? Que foram uma tentativa de substituir na sua solidão o relacionamento lá fora da caverna. Parece que nem os cachorros e nem os gatinhos estão fazendo a diferença, doutor. Estou preocupado com isso, hein? Tem uma coisa interessante nessa notícia, a gente está falando sobre a solidão não desejada. Estar seu momento sozinho faz parte. Às vezes você tem um momento que você quer. Que você precisa um tipo de solidão boa. É a solitude. Tem uma coisa, uma vez uma pessoa que estuda bastante a sociedade, ela, numa entrevista, falou uma coisa muito interessante. Ela disse que ela estava numa festa e que nessa festa
ela viu um grupo de homens conversando, amigos, um grupo de mulheres, amigas conversando. E, de repente, uma delas saiu, foi até a mesa, pegou um cafezinho e levou para o marido. Aquilo chamou a atenção. Não, peraí, deixa eu observar. Continuaram, cada um na sua, ela voltou para a sua roda. Quando terminou a festa, o marido foi até a entrada da porta, pegou o casaco, Ai, que bonitinho. a cobriu e saíram juntos. Enquanto os outros, o marido estava no carro buzinando, chamando a mulher. Assim, a relação demanda investimento. Com certeza. Muitas vezes as pessoas não tiveram investimento, elas não souberam, elas não tiveram experiência, não vivenciaram isso. Vocês têm que quebrar esse ciclo. Então, quando você consegue, e aí as comunidades e a igreja tem esse papel muito forte, de criar uma identidade nas pessoas investirem, ou seja, tirarem um pedaço de si, tirar um pedaço do seu tempo Perfeito. e investir na relação com os outros. Exatamente. Isso reestrutura o cérebro. E você sabe que a nossa sociedade ela tá tão narcísica, no sentido de que Narciso quer só para ele. Ele quer que ele se acha tão máximo, ele se apaixona tanto por si só, Morreu afogado, ele não né? consegue dar para o outro, né? Ele não consegue oferecer para o outro, ele se apaixona por si. Então, assim, por isso que a nossa sociedade está tão adoentada, porque ela está trabalhando num nível psicológico muito tóxico, no sentido de que tudo é para mim. É como se as pessoas tivessem que servir ao meu prazer, sabe assim? Uso as outras pessoas e não me relaciono com as pessoas, sabe? Eu quase que eu ia pegar um cachorro para adotar, nem vou mais. Vou mais não, vou ficar do jeito que eu tô. Quero curtir minha solidão com sabedoria, hein? Sabedoria, hein, doutor? Ó, vamos nesse outro assunto aqui, gente. Olha aqui, ó. Pouco conhecida, doação de cérebro pode ajudar pesquisas de doenças e resiliência cognitiva. Apesar da evolução de exames, análises diretas do tecido cerebral permanecem relevantes. Ô, doutora, isso aí é um outro assunto que cabe ao senhor aí, ó. Explica para nós essa notícia. Bom, ela é bem interessante, mas o senhor tem a capacidade de nos explicar melhor sobre isso aí. Eu estava tentando ver no original o que significa essa reportagem. Essa reportagem é uma doação específica, seletiva. Por exemplo, uma família que tem alguém que teve uma doença muito rara, neurológica, que doa este cérebro para a universidade para poder estudar aquele cérebro. Ou então, uma situação de repetição de uma história de uma doença na família, para poder estudar. Qual a função disso? A função disso é sempre pensando no futuro. Entendi. É você saber como que isso aqui está funcionando para atuar antes que isso aqui se torne uma doença. Entendi. E essa doação específica do cérebro é pouco conhecido. É um pouco mais comum em pessoas que convivem, em familiares que convivem com doenças raras ou com doenças neurológicas bastante agressivas, até mesmo demência. Porque, na realidade, o que chamou muita atenção desse caso é que aumentou e tem aumentado o número de doações de cérebros de pessoas com demência, para ver se você consegue buscar uma cura. E como que se faz essa doação? Como que uma pessoa, sei lá, teve um familiar que morreu e aí eu sei que tem isso e doa para quem? Aí essa é uma reportagem, tanto é que você repara que é uma reportagem inicial do New York Times. Ou seja, os Estados Unidos têm estrutura para isso. Ah. Tem estrutura. Às vezes uma pessoa que está numa determinada cidade, mas tem numa outra cidade, uma universidade que estuda isso. Tem pessoas dedicadas a estudar isso. E a pessoa doa o cérebro para aquela universidade. Mas aqui no Brasil, então, a gente não tem isso, né? Uma estrutura muito pequena para Faltando o cérebro aqui. mas a gente exporta, a gente manda para fora. O mito do cérebro é bem antigo, né, doutor? Porque já os povos antigos já guardavam o cérebro, né? Já tinham essa do ação Einstein, de achar. Foi do Einstein. Foi roubado. Foi roubado, né? E era um desejo dele. Era um desejo dele, né? Que o cérebro dele fosse estudado ou guardado para um dia poder ser estudado, porque até então não se podia fazer nada na época. Eu posso dar uma palavrinha na história da solidão aqui, depois complementa a volta no cérebro? Até porque a solidão, a gente precisa entender o que é solidão e o que é solitude, quer dizer, você querer ficar sozinho. A solidão é quando as pessoas, para mim, é quando as pessoas se autoabandonam. Você se abandona. Uhum. Você acha que você não tem mais condição de seguir no seu rumo de vida. Então você se abandona. As pessoas em solidão
elas se autoabandonam. Né? E ficar sozinho, como disse o doutor, às vezes, você ficar sozinho até é uma boa. Né? Os monges que o digam, por exemplo, né? Os próprios padres fazem o seu retiro, né? Tem que ficar lá. Então, o que nós precisamos fazer, na minha opinião, para lutar contra a solidão? Para não destruir o seu cérebro, para o seu cérebro poder ser doado. Você não pode se autoabandonar. Sim. Faça todo o possível para lutar contra esse seu autoabandono. Você não pode perder o seu valor humano, o seu valor espiritual. Você é um instrumento de Deus aqui para alguma missão. Entenda isso. Não se autoabandone de maneira alguma para não ser vítima dessa doença, entre aspas, né? Chamada solidão. E essa luta realmente é entender a sua espiritualidade, sua fé em Deus, né? Saber rezar para que isso pode acontecer. Vamos ver outra notícia também aqui, gente? Olha aí, ó. Tem mais uma aqui. TJSP. Shopping é condenado após cachorro sem coleira derrubar idosa. A decisão foi fundamentada na falha na prestação de serviço e na teoria do risco da atividade. Bom, gente, eu lembro que eu gosto de dar uma apimentada nas coisas, né? Mas eu não vou apimentar muito, não. Na minha época, a gente só tinha, vou fazer um marketingzinho aqui sem querer. Tinha Mapping, Jumbo Eletro. Você queria ir pro shopping, vai no Mapping, fica na cidade. Era assim, nessa minha época, era moleque, nem assim. Depois começou a surgir os shoppings. Mas eu peguei a fase do shopping, já rapazinho, mas você não via um cachorro dentro do shopping. Mas agora o cachorro tem lugar dentro do shopping. Mas agora o cachorro ele tem que ficar na coleira ou sem coleira? Porque se ele ficar sem coleira, ele vai derrubar as pessoas. Claro que vai. Pode morder, pode avançar, pode sumir, vai sair gente escandalizada. Meu cachorro sumiu, pronto. Sim. Aí o shopping, que era um lugar de lazer, virou uma loucura. Isso. Vocês podem me ajudar? Me ajuda aí. Como interpretar o momento atual? Me ajuda, Romão, me ajuda, Juliano. Primeiro que o cachorro, ele precisa sair da condição de status. O que acontece hoje? Você andar com o seu cachorrinho no shopping é um status. Isso, é chique, né? Status, é chique, então... Porque nós humanizamos os bichos, né? Você anda com Golden, que é caro, você anda com Border Collie, que é caro, então te dá um status. Chama atenção, você anda com Terra Nova, que custa 10 mil reais, um filhotinho, então sabe, é o ego. Agora, existem shoppings, por exemplo, que estão permitindo, no caso do Shopping Moca, entre outros. Já que você permitiu, normatize. Neste caso, né, Romão, tinha um pet shop dentro do shopping, e o que acontece? A doutrina, a lei, ela entende que a responsabilidade civil objetiva. Então, independentemente do dolo, da vontade ou da culpa, a responsabilidade do shopping, que é um complexo de loja onde as pessoas vão lá para fazer compras, então já existe, basta demonstrar um nexo de causalidade. Né? O cachorro solto ali derrubou a idosa. Então, em primeiro grau, em primeira instância, foi absolvido o shopping e também o pet shop. Segundo grau, o tribunal reformou e condenou pela falha na prestação do serviço, o shopping, o pet shop, e teve um acordo ainda, porque pelo Código Civil, os donos dos bichinhos são responsáveis por eles. Sim. Os pais são responsáveis pelos menores, né? A empresa pelos seus prepostos, então está no Código Civil. Então houve um acordo de não persecução penal, foi pago um valor na esfera criminal à dona do cachorro, né? Mas a questão civil rolou normalmente, né? Dano material, o que foi gasto financeiramente com o hospital, com medicamentos, enfim, o dano moral, também foi dado dano moral, né? Foi solicitado dano estético, mas eu acredito que não, neste caso não foi concedido, né? Você entra no ônibus, a título de exemplo, pouca gente sabe, a partir do momento que você pisou no ônibus, já existe ali um contrato firmado, um contrato implícito ali, um contrato de transporte firmado, sim, responsabilidade objetiva também. Então é importante então, isso. Você se machuca dentro do ônibus? Do ônibus, do aeroporto, do avião, então tem as denominadas responsabilidades, né? E no shopping foi este caso. Agora, uma idosa que caiu, né, doutor? Para recuperar, muitas vezes, alguma coisa que quebra ali, o fêmur, é complicado. O Barbosa tinha uma história atribuída a ele, né? No direito, com certeza o doutor conhece, que ela é famosa, né, nas universidades de direito. Eu aprendi no primeiro ano de direito, eu ouvi essa história, né? O Rui Barbosa entra numa quitanda
né, uma venda, e o dono da venda fala assim para ele, pô, senhor Rui Barbosa, que bom que o senhor veio hoje aqui. Eu queria fazer uma pergunta, vamos supor, senhor Rui Barbosa, se um cachorro entra numa localidade e come isso, come aquilo, quebra isso, quebra aquilo, o dono do cachorro é responsável? Aí o Rui Barbosa dá uma aula de direito para ele, fala, olha, dependendo do que for, se quebrou pela lei tal, tem que se responsabilizar e tal. E se o valor for assim, 10 contos de réis, tem que pagar os 10 contos de réis. Fala, bom, senhor Rui Barbosa, acontece o seguinte, o seu cachorro entrou aqui e me deu um prejuízo de 50 contos de réis, porque ele comeu isso, comeu aquilo. Aí o Rui Barbosa responde, perfeitamente, a responsabilidade é toda minha. Eu vou lhe dar os 50 contos de réis e pela consulta, pelo meu tempo como advogado, você está me devendo 150 contos de réis. Sabedoria, né? Caramba. Bem advogado. Ainda saiu lucrando. Então, eu penso assim, hoje, eu nunca fui tenho cães em casa, eu nunca fui com cachorro em shopping. Eu tenho até receio disso, né? Porque ele pode se assustar, pode acontecer tanta coisa. Agora, se um shopping resolveu permitir, opinião minha, pessoal, tá? Eu acho que ele tem que assumir responsabilidade, ele tem que vigiar até isso. Legalmente é a responsabilidade dele, está dentro do complexo, né? A pessoa vai para passear, né? Não vai para levar um tombo, para cair, para enfim. Claro. Tem uma coisa ali, o animal estava solto, né? Se estava solto, tinha um pet shop, então houve falha no pet shop em conter esse animal dentro da loja. Por isso que houve culpa solidária, né? Foi o shopping e o pet shop. Existe uma confusão do animal na sua casa e do animal fora da sua casa. Né? Então, na sua casa ele pode ser dócil, de repente, junto com outros animais, às vezes se estranha um pouquinho. Né? Eu já vi em shopping que permite, já vi 2 cachorros se pegarem. E aí fica legal, tá tudo certo, né? Mas tá. Bom, gente, tá vendo? Vamos lá, vamos a outra notícia aí. Negócio é... Olha aí, ó, futuro do trabalho, hein? Fortalecer a cultura corporativa. Entendeu isso aí, hein? Essa cultura corporativa. É o principal desafio do RH, Recursos Humanos. Estudo indica que investimento em tecnologia, uso de dados na gestão de pessoas e atração de talentos estão entre as principais preocupações da área. Olha aí, ó, fortalecer a cultura corporativa. Interessante, acho que entender bem isso aí, né? A gente tem a ver com associações isso aí, ô Romão? Precisa mudar isso aí. Precisa mudar isso aí? Quando eu comecei a fazer palestra no mundo corporativo, era departamento de pessoal. Departamento pessoal. Aí tornaram moderno e virou recursos humanos. Mas continuam descontando domingo, não querendo saber se o filho está bem ou não querendo saber se a pessoa está trabalhando doente, continua tudo assim. Fortalecer a cultura corporativa, não. Fortalecer a cultura humana. Porque quanto mais você fortalecer a cultura humana dentro de uma organização, a organização é um elemento vivo, ela é um ser vivo. O mundo corporativo é um ser vivo, que resulta num resultado para a sociedade. Então, você tem que fortalecer a relação humana. Um exemplo que o mundo corporativo afasta esse fortalecimento da relação humana, competitividade. É você colocar pódio na sua empresa. É você eleger o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Uma vez uma rede de fast food, vocês vão identificar, mas eu não posso dizer o nome aqui, não sou autorizado. Eles adquiriram aí um sistema, montaram um sistema de... O funcionário do mês, não era nem colaborador, era o funcionário do mês. Né? E aí, nessa minha palestra, era a premiação do funcionário do mês. E aí, durante a palestra, eu fiz a seguinte pergunta. Se ele é funcionário desse mês, ele pode ser do mês que vem? Ele fez isso sozinho? Não foi uma equipe, não? Não foi uma equipe? A equipe do mês, sim, claro. Né? Os colaboradores do mês. Né? Isso deu uma confusão na época. Hoje essa rede não faz mais isso, não tem mais funcionário. Tinha até uma fotinho nas lojas. Tinha. Né? Então, e ele tinha a responsabilidade de quê? De continuar sendo funcionário do mês? Como é que ia ser o mês que vem? Ele já não ia ser mais, ia ser outro? Justo. Essa competitividade de pódio, na minha opinião, tem feito algo muito nocivo
nas relações humanas dentro das organizações. Concordo. Aquela coisa de Porque eu você vou vê o derrubar. outro como inimigo. Seu Seu colega de trabalho é seu inimigo. Verdade. Gente, nosso tempo acabou. O alto escalão aqui de conversas com essas... Eu tô afortunado aqui, eu tô assim, show. Mas acabou o tempo, que pena, gente. Enquete. Vamos ver a enquete. Aquela enquete, lembra da enquete? Olha, com que frequência você fala com o seu melhor amigo? Semanalmente, 77,1%. Legal. E apenas 22,9% mensalmente. Acho que conheço mensalmente aí. Falo todo dia, padre. Eu falo Todo dia? quase todo Ele abana o também. rabo. Meu pastor alemão. Ah, minha mas se pastora alemã. você for levar o cachorro de novo, o cachorro bate recorde, é 100% de cada segundo da vida. Dependendo da relação que você criou com o amigo, o que vale é a relação que vocês criaram. Você fica um ano sem ver, de repente... Você continua tendo Verdade. aquela emoção, aquela quando vê ele depois de aquela um ano. alegria. É depois verdade, de um ano. falou tudo. Gente, eu agradeço muito aqui, ó. Esse cara aqui que é o autor de bullying, cyberbullying, é isso aí. Violência familiar. Meu querido Juliano, Muito obrigado, doutor, não tem pra Pedro. ninguém. Olha, Deus um guia abençoe. prático, viu? Vale a pena. Boa. Aqui, ó. Tá na meu padre, Amazon, hein? enfim, por aí. Por aí afora. Doutor Kleber, inteligentíssimo, Nossa, capaz. Obrigado, querido. Obrigado, senhor. Obrigado, muito obrigado. Tamo junto sempre. Eu gosto dele pra cá. Traz sempre ele aqui também, tá? Minha florzinha do Oriente. Obrigadíssima. Gente, me siga lá no YouTube, Meire Caminha. Miricaminha, não tem pra ninguém. Obrigado, Mirinha. Obrigada a você, padre. E meu querido amigo aqui, palmeirense, César Romão, que não é possível. Olha só. Olha aqui, Obrigado, gente. Padre, obrigado. Obrigado. Um dos homens mais elegantes com a gravata laranja hoje. Não tem pra Olha. ninguém. Tá aí, ó. Romão, tamo junto. E que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. No clima de John Travolta? Bidis. Discotex? Bidis? Sei lá. Maravilha. Olha que beleza.